Para o Encontro Estado-Geral da UGT. Bom dia, Mário Mourão. Obrigado por ter aceitado o convite da TSF para participar neste debate. Como é que escutou as palavras de Christine Lagarde quando nos diz que é preciso controlar as subidas de salários porque isso está a ser um problema para a inflação? De facto, é com preocupação. Aliás, eu aplaudo o trabalho que Mário Draghi fez à frente do BCE, portanto, não que esta senhora tem feito. O alerta que faz relativamente à necessidade de recuar relativamente à inflação e pôr a inflação para aquilo que eram os valores normais, os 2%, eu acho que isso é positivo. Agora que não se faça à custa de quem trabalha, a quem vive dos rendimentos de trabalho, a quem delineou uma vida para comprar e adquirir uma habitação, que foi aos bancos, pediu dinheiro em função daquilo que eram os seus rendimentos, dos rácios que tinham, e que foi avaliado, e que agora, vão todos os meses praticamente sugerindo o aumento das taxas de juros, asfixiando as famílias que programaram a sua vida na aquisição da habitação. E, portanto, aquilo que a senhora Dona Cristina Lagarde prevê é que agora ela própria reconhece que houve uma baixa perda dos salários no tempo da pandemia, que agora havia uma recuperação, de facto há uma recuperação, mas em função dessa recuperação ela está agora a responsabilizar essa recuperação por aquilo que é o não controle que têm sobre o aumento da inflação. E, portanto, isso é que nos preocupa, se a inflação tem vindo a baixar tal como ela reconhece. Se há uma recuperação dos rendimentos dos trabalhadores que têm-se verificado. E a inflação então ela tem que encontrar outras soluções para continuar a baixar a inflação sem asfixiar os rendimentos dos trabalhadores e das pessoas e das famílias. E lamento que a senhora Presidente do BCE, que organizou uma reunião num país de baixos salários, que é Portugal, e eu pensava que essa senhora tinha noção de qual era a situação em Portugal. Portugal é um país de baixos salários, de baixos rendimentos. Venho a dizer que é preciso controlar os aumentos de salários, porque é por aí que a inflação se vai controlar, quando não é isso que está aprovado, e que vários experts nesta matéria têm dito que os aumentos de salários não são um fator essencial e único do aumento da inflação. Depois vem falar na produtividade. A produtividade baixou, baixou na pandemia, baixou, mas os dados que a UGT tem, dos últimos dados, é que a produtividade subiu 8% e os salários subiram 3%. Portanto, não vejo aqui qualquer relação daquilo que é a recuperação que se pretende fazer dos salários, que se perdeu, quer pela pandemia, quer agora pela questão da guerra da Ucrânia, que vem a dizer que a inflação baixou e que as empresas estão a ter custos com o trabalho porque a produtividade reduziu. Bom, não é isso os dados que nós temos. O que nós temos é que as grandes empresas que apresentaram lucros enormes, vemos o setor da banca, da indústria e outros setores de atividade, que apresentaram lucros da banca, e isso não indicia baixa da produtividade. O que há é uma estagnação dos salários. E, portanto, é com estranheza que estas declarações do Presidente do BCE fez, até em Portugal, num país que, de facto, relativamente aos salários, sempre teve baixos salários. A não ser que ela esteja a confundir-se com aquilo que são os salários dos gestores. De facto, os gestores em Portugal, como a gente vê em alguns setores também, nas finanças, noutros setores de atividade em Portugal, os salários dos gestores estão ao nível daquilo que é na Europa, não estão os salários dos trabalhadores. E isto, nós de facto não podemos de forma nenhuma aplaudir estas declarações da senhora Cristina Lagarde. E o que espera a UGT do governo português? Terá margem para compensar, digamos assim, atenuar os efeitos mais gravosos destas medidas? O governo português, no âmbito da CPCS, da Comissão Permanente de Concertação Social, assumiu um compromisso com os parceiros sociais e com a UGT.
quer com as entidades patronais, quer com a UGT. A UGT foi um dos parceiros que sempre insistiu que neste acordo devia ter uma situação relativamente à habitação. Já na altura falávamos ao Governo que aquilo que se estava a prever relativamente ao aumento dos salários, ao aumento da inflação, nomeadamente daquilo que tinha a ver com as taxas de juros do crédito à habitação, nós íamos ter um problema. E nós não podíamos assinar um acordo se o acordo não fizesse uma referência relativamente à questão de subida das taxas de juros. Porque a subida das taxas de juros ia afetar consideravelmente a classe média que tem estagnado, tem os seus salários estagnados ao longo do tempo. Daqui a pouco somos um país de salários mínimos. E não é isso que a UGT pretende. E nós já alertamos o Governo. Portanto, nós vamos, na próxima reunião da concertação social, pôr ao Governo esta questão. Chegou o momento de nos sentarmos todos à mesa. Queremos saber o que é que está previsto relativamente aos efeitos que esta taxa está a ter nas famílias portuguesas, naqueles que têm, naturalmente, crédito à habitação. E, portanto, é uma das questões que a UGT, porque chegou o momento de o fazer, quer pôr relativamente às alternativas que o governo português está a pensar para atenuar estes efeitos nos rendimentos das famílias que recorreram ao crédito à habitação. Obrigado, Mário Mourão. As palavras do Secretário-Geral da UGT.